Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo sobre função do primeiro grau. Vamos falar agora sobre os coeficientes da função do primeiro grau. O primeiro coeficiente que a gente vai falar e relacionar é o coeficiente de A, que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O que é esse coeficiente A? O coeficiente A é chamado taxa de variação ou coeficiente angular. Em física, vocês estudam taxa de variação como sendo a variação entre o espaço final menos inicial, se estiver falando em posição. Se estiver falando em velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. É a mesma conceituação da física aqui para calcular o coeficiente A. O coeficiente A, chamado taxa de variação ou coeficiente angular, é ele que vai determinar a inclinação da reta. Se esse número A for um número positivo, a função associada a ela é uma função de reta crescente. Quer dizer o que com isso? Que à medida que a gente aumenta os valores de x, os valores de y também aumentam. E do contrário, se o A for negativo, ela será uma função de natureza decrescente, ou seja, à medida que eu vou me distanciando do x0 para um x mais infinito, os y vão ficando cada vez menores. Isso é a característica de uma função decrescente. Mas aonde é que entra essa notação de que o A é calculado com a tangente do ângulo, ou seja, a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x? O coeficiente angular dessa reta é um número real que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação, ou seja, A é chamado também de tangente de alfa. Como é que a gente vai calcular isso? É a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x. A gente vai no GeoGebra já para verificar como é que a gente faz esse cálculo. Em outras palavras, você vai pegar quanto ele mudou no eixo y e dividir por quanto ele mudou no eixo x naquele intervalo, naqueles pontos. Agora, o que seria esse coeficiente angular? Já vimos, ela é responsável pela inclinação da reta. E o coeficiente linear, que é chamado o coeficiente B, o termo independente ou simplesmente coeficiente linear, ele é responsável pela interseção da reta com o eixo y. Então, aonde a reta corta o eixo y é o valor de B. Em uma função do primeiro grau, o valor de B é sempre o ponto de interseção com o eixo y. Então, se esse ponto tiver acima do eixo x, esse B é positivo. Se tiver abaixo do eixo y, esse B é negativo. Antes de falar do zero ou da raiz da função, vamos lá no GeoGebra verificar como é que fica essa situação do coeficiente angular. Então, primeiramente, vamos construir aqui dois pontos para construir uma função e vamos analisar como é que a gente acha os coeficientes de A e de B nessas funções. Então, vamos lá. Primeiro ponto é 1 com menos 1. Eu tenho aqui o ponto A. O segundo ponto, que o software vai chamar de B, é 3 e 5. Esses dois pontos conseguem desenhar uma reta. Só que agora, antes de eu desenhar qual é a reta e perguntar ao software qual é a fórmula dela, eu preciso saber qual é o coeficiente A e qual é o coeficiente B da função. Lembre que essa nossa função é f de x igual a ax mais b. Isso aqui é uma função de digitar texto no programa. Depois eu mostro a vocês com calma. Então, eu quero achar uma função que esteja nessa natureza. Então, eu tenho que saber quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Primeiramente, B é o coeficiente que corta o eixo Y. Eu não tenho aqui como estabelecer agora. Mas, vamos fazer, então, nossa reta aparecer e vamos ignorar essa fórmula. Pronto, eu tenho aqui a nossa reta. O que é que eu preciso fazer para poder determinar os coeficientes A e B dessa reta? Como é que a gente determina o coeficiente A? É a variação do eixo Y pela variação do eixo X. A gente vai ver como é que faz isso na prática. Como é que determina o coeficiente de B? O coeficiente de B é aonde corta o eixo Y, o eixo vertical. Então, ele corta exatamente nesse local aqui, que é o menos 4. Eu posso pedir ao software para fazer isso para mim, que é a função na janela 2, interseção de dois objetos. Eu seleciono a reta, seleciono o eixo Y e ele vai construir aqui para mim um ponto chamado de C na coordenada 0, menos 4. Isso significa dizer que meu Bzinho ele vale o Y do ponto C. Então, ó, é uma forma de eu dizer, ó,
B é o valor do y que está nesse ponto C. Já localizei. Já a gente vai ver com uma outra forma de achar esse y sem ser marcando esse ponto. Pronto, bora fazer logo. E a outra função, outra forma de achar esse B, que eu vou chamar de B underline 1, só para diferenciar do B, é igual a... Quem é esse B? Esse B tem que ser o y quando x é igual a 0. Em outras palavras, o B vai ser o f de 0. O que é o f de 0? Ele vai pegar a fórmula da função da reta, colocar no lugar do x o número 0 e o resultado da conta vai ser o próprio valor de y, que nesse caso é o menos 4. É uma outra forma. Agora, e o valor de A? Como é que a gente faz para achar aqui no software? Para achar o valor de A, eu vou construir um pequeno triângulo. Primeiro, em x igual a 3, para cortar no ponto B. A outra reta em y igual a menos 1. Porque menos 1 é o y do ponto A, para poder fechar essa figura aqui. E essa figura vai ser o nosso triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, então vale a relação do Teorema de Pitágoras, que vocês devem ter visto no 9º ano. E olhe bem, esse valor aqui que ele chamou de B2 é a distância do ponto A até o ponto D. E esse Azinho aqui é a distância do ponto D até o ponto B. Qual é o valor desse pontinho A? Qual é o valor desse pontinho B? 2. Eu venho aqui pedir para ele aparecer, ó. O valor é 2 nessa parte horizontal e 6 na parte vertical. Se eu for determinar a lei da função, basta fazer o quê? Para determinar o valor de A nessa função, o valor de A é calculado como sendo igual a tangente de um ângulo alfa, que é a letra grega. Isso daqui é uma fração do tipo ΔY sobre ΔX. O que significa ΔY sobre ΔX? Significa pegar o y final menos o y inicial. Isso dividido pelo x final menos o x inicial. A gente vai pegar essa fórmulazinha. É a variação do eixo x, a variação do eixo y dividida pela variação do eixo x. Como é que a gente vai fazer isso, então? Vamos pegar aqui. Eu vou fazer de forma programando na tela. Aqui é A igual a. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar y do ponto F, ó, y final menos y inicial. Como é que eu vou fazer? Y final é o y do ponto B. Só que por aqui eu não consigo selecionar esse elemento, porque esse elemento ainda não foi construído aqui. Esse elemento tem que estar construído se eu quiser fazer uma programação aqui textual. Então eu vou aqui na caixa de entrada e vou dizer o seguinte. Eu tenho como digitar aqui no teclado, que ele tem um tecladinho, ó. Eu vou digitar aqui. Vou abrir aqui letra grega. Cadê letra grega? ABC, alfabeto grego. Vou ativar o alfabeto maiúsculo. Delta. Ó. Delta Y vai ser igual a... Como é que vai calcular? Vai pegar o Y do último ponto, que é o Y do ponto B. Menos Y do ponto A, que é a variação. Isso aqui vai dar exatamente 6, que é a medida desse Azinho, ó. E o X, para andar mais rápido, vou selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou chamar isso aqui de ΔX. Como é que eu vou calcular o ΔX? Vai pegar o X do ponto B menos o X do ponto A. Isso aqui vai dar 2, que é o nosso B2, ó.
Aí eu posso vir aqui na caixinha de texto e mandar ele escrever o texto. A vai ser igual a fração, pegue o que eu chamei de, aí eu vou procurar, ó, delta y, e divida por delta x, e o resultado vai ser igual. Aí eu quero que dê o resultado. Como é que eu vou programar esse resultado? Aí eu vou dar um ok aqui, porque primeiro eu tenho que programar o resultado. Aí eu venho aqui e digo, ó, para o sistema. Delta y sobre delta x. Eu vou deixar o programa escolher a letra para mim. Ele vai chamar isso aqui de Czinho. Aí eu vou aqui nessa caixinha de texto bonitinha, só para ficar na tela, e vou escolher aqui, ó, na caixinha, eu vou escolher a letrinha Czinho. Cadê o Czinho? Só localizar. Aqui, Czinho. Selecionou como ferramenta e ele está dando aqui para mim, ó, o valor de A na função já é 3. O valor de B na função, a gente já viu que era menos 4. Então, eu já tenho uma fórmula da função pronta. Inclusive, a reta que apareceu, se eu clicar com o botão direito sobre ela e pedir a fórmula igual a y igual a x mais b, vai ver, ó, 3x menos 4. A é 3 e b é menos 4. Isso que é a taxa de variação. A taxa de variação vai pegar o quê? O valor que tem de quanto ele variou do ponto menor para o ponto maior e vai fazer esse cálculo. Se esse ponto A for, se o x de A for menor que o x de B, você vai ter então um valor para ela sendo positivo ou sendo negativo, dependendo do valor do y no caso. Se meu pontinho A vir para o lado de cá, essa reta agora é decrescente. Então, se ela é decrescente, olha o que aconteceu com o meu A. Meu A agora vai virar negativo, porque eu saí de 3 para 7. De 3 para 7, houve um decrescimento no valor de y. Porque se eu sair de 3 para 7, a distância que eu andei é 4 e a altura é 6. Deixa eu botar aqui para 8. Pronto, aqui, ó. Andei 6. E se eu pegar 6 e dividir por 6, o resultado é 1. Mas está dando 1 negativo. Porque aqui na hora de lançar a fórmula, eu teria que alterar a fórmula. Eu teria que fazer agora x de A menos o x de B, que o ponto inicial agora é em B. Quando eu faço isso aqui, final menos inicial, basta você olhar quem é o ponto de começo, quem é o ponto de final, e com isso você vai estabelecer se o A é positivo ou se o A é negativo. Para calcular o valor de A, a gente pode pegar essa variação do eixo y e dividir pela variação do eixo x. Tem muitas questões do Enem e de Olimpíadas de Matemática que acaba precisando desse conhecimento para poder fazer o cálculo. Vamos dar uma pausa no vídeo e voltamos já já com a próxima explicação.